tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando sobre sistema cardíaco. Na verdade, nós estamos entrando, no capítulo de sistema cardíaco, onde nós vamos falar sobre várias patologias que elas definem, o sistema cardíaco aí, ok? Que acomete o nosso coração, tá? Para iniciar, então, nós vamos iniciar com hipertensão arterial, que nós chamamos de HAS, tá? Nós abreviamos em letras maiúsculas HAS, que é hipertensão arterial sistêmica, ok? Vamos lá, então. A hipertensão arterial sistêmica, ela é um problema de saúde, super comum aí, infelizmente, na sociedade, que acomete aí a alteração dos índices de pressão arterial, que nós chamamos aí a famosa PA. Ela é especialmente caracterizada aí pelo índice diastólico acima de 90 milímetros de mercúrio, tá? Em condições basal, ou seja, a pessoa em repouso, ok? Nós destacamos, classificamos a pressão arterial sistólica, quando o coração ele contrai o volume de sangue, tá? O coração ele contrai e o volume de sangue sai, ok? A diastólica, ela é a pressão que o vaso, faz relaxado, tá? Então, existe uma pressão no vaso quando ele está relaxado, ok? Vamos recapitular? A pressão arterial sistólica, tá? Ela é quando o coração contrai o volume de sangue, tá? O coração ele contrai e o volume de sangue sai dele, tá? Que hora que nós estamos aferindo a pressão é aquele primeiro tumzinho que nós ouvimos. Esse primeiro tumzinho é a pressão sistólica, ok? E o último tumzinho é a pressão diastólica, ou seja, é o barulhinho que faz quando o coração, o vaso, ele está relaxado, tá? E aí ele sofre então esse relaxamento aí, o coração ele contrai e relaxa, que é o tum-tá, tum-tá. Então, quando faz o tum, é a sistólica, o tá é a diastólica. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Bom, vamos voltar aqui. A pressão, então, ela é definida, tá? Com os parâmetros aí, a hipertensão, com os parâmetros aí acima de 14/9, ou seja, sistólica acima de 140 milímetros de mercúrio e a diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio, tá? Consideramos aí uma hipertensão grave acima de 180/120. Nós nunca falamos, Na verdade, a sociedade sempre fala: a minha pressão tá 12/8, a minha pressão tá alta, tá 14/9. Popularmente falando, nós falamos assim: 14/9, 18/12, 12/8. Porém, quando nós formos escrever isso, quando nós estivermos dentro de um hospital, ou quando nós estivermos dentro de anotações, sobre a pressão arterial desse paciente, de uma pessoa, nós sempre temos que relatar 140/90 mmHg. Lembrando que o mm é minúsculo, o H é maiúsculo e o G é minúsculo, ok? Que é o milímetro de mercúrio. Sempre, pessoal, sempre. Provas que vocês virem a fazer, vestibulares que vocês virem a fazer, concurso que vocês virem a fazer, não se esqueçam dessa nomenclatura após essa numeração, ok? Nós vamos entrar em sistema cardíaco agora e a gente vai falar muito sobre batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca. Nunca esqueçam
dessa nomenclatura escrita após a numeração. Nunca, tá? A gente vai voltar a falar e eu vou bater mais nessa tecla com vocês, ok? Bom, voltando aqui, normalmente, pessoal, a pressão arterial elevada, ela não tem sintomas, ela não causa sintomas, porque ela está levemente alterada, ela está pouca coisa aumentada. Então, a pessoa, nós chamamos de assintomático, ela está com uma pressão levemente alterada, porém, ela não está apresentando sinais e sintomas, tá? Isso é perigoso, ok? Por quê? Porque essa pessoa pode vir a ter um distúrbio, uma complicação, tá? Devido a essa pressão levemente alterada, sem estar apresentando sinais e sintomas, tá? É aquela famosa frase, poxa, mas ela não tinha nada, o que será que aconteceu, tá? Então, nós vamos entender aqui o que nós devemos fazer para esse acompanhamento, ok? E, consequentemente, como nossa função na enfermagem é orientar, é prevenir, nós temos que fazer isso constantemente, tá bom? Bom, então essa pressão arterial levemente aumentada, elevada, não apresentando sintomas, ao longo do tempo, se ela não for tratada, tá, vai causar problemas sérios de saúde, cardíacos, ok? Um acidente vascular cerebral, né, um AVC, um AVE, ok? Um infarto, tá bom? A gente pode adotar medidas muito fáceis, né, e orientar a população dessas medidas fáceis que na verdade a gente acaba não fazendo, tá? A gente só vai procurar, infelizmente a sociedade é assim, o ser humano é assim, ele só vai buscar ajuda na hora que ele está apresentando sintoma, tá bom? Quais são essas medidas então? Uma dieta saudável, né, com menos sal, ok? Praticar exercício físico, tomar as medicações, obviamente, se for diagnosticado essa hipertensão aí, mesmo que leve, tá? A gente vai entender um pouquinho aí quais são os níveis, né, que são adotados aí para a gente saber o que é normal, o que é anormal, a partir de quando devo buscar ajuda, a partir de quando eu posso falar que eu tenho uma hipertensão, né, que eu estou sofrendo de hipertensão, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, ela preconiza pela uma diretriz que ela criou em 2008, tá? Que foi super referenciada internacionalmente, uma tabela, tá? Eu coloquei aí para vocês nos slides. Vamos acompanhar. A classificação, para a gente considerar uma pressão ótima, ela tem que estar 12/8, ok? Então, nós consideramos uma pressão normal, né? Perdão, ótima, 12/8. Uma pressão normal, nós consideramos 13/85, até mesmo por um pouquinho, por 90, tá? 13/9. Podemos considerar uma pressão normal, ok? Uma pressão que está limítrofe, né? Nós consideramos aí entre 130 e 139, que é o 140, que é o 14 aí, tá? Por 85, por 89. Nossa, professora, mas poxa, como que eu vou saber que a pressão da pessoa tá 139/89, né? Eu não sei se vocês já tiveram aula de técnicas básicas, mas quando tiver, vocês vão aprender a aferir a pressão arterial e nós vamos conseguir perceber aonde que dá a sistólica e aonde que dá a diastólica. E aí a gente consegue chegar nesses parâmetros aí meio quebrados, ok? Uma hipertensão em estágio 1, 14, 15/9/99, então 14, 15 aí, por 9/99, por 90, perdão, ou por 99 já é uma hipertensão estágio 1, tá? Hipertensão estágio 2, uma 16, 17 por 100, por 109, então 16 por 10, 17 por 10, quase 11, aí a gente já considera uma hipertensão estágio 2, tá bom? Uma hipertensão estágio 3 acima de 18/11,
tá? 180 por 110 milímetros de mercúrio, tá? Uma hipertensão sistólica isolada, ou seja, que a gente percebe na hora de aferir que somente a sistólica está alterada. A diastólica está no limite ali, no limítrofe ou no parâmetro normal, tá? Então nós chamamos que a pessoa pode ter só uma hipertensão sistólica isolada. É um problema aí cardíaco que acontece na hora que o coração vai contrair, ok? Então o problema está no momento que o coração contrai, né? A hora que ele faz o tu, tá? Tá? É a hora que ele faz o tu. Então ele tem o problema está nesse momento, ok? Eu coloquei para vocês aí também um slidezinho aí para vocês terem uma noção, um desenho, o que é um vaso sanguíneo normal e o que é um vaso sanguíneo de uma pessoa hipertensa. Vocês percebem que no vaso da pessoa hipertensa tem essa parte amarelada aí que está impedindo, né, que as hemácias aí corram livremente pelo vaso sanguíneo. Por quê? São as placas de gordura que acontece no vaso sanguíneo. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente, tá bom? Bom, vamos lá. Qual a classificação então que nós temos das hipertensões? Hipertensão primária, tá? Não existe uma causa específica, ok? Cerca de 80 a 90% aí dos casos de hipertensão não tem, né, uma causa definida, tá? Específica, identificada aí, que possa assegurar para nós o porquê que está acontecendo isso, tá? E a hipertensão secundária, que são os restantes aí da população, de 10 a 20% são considerados hipertensos, tá? O que acontece aí nessa hipertensão secundária, né? Por que nós consideramos aí? Uma insuficiência renal, ok? Pode acontecer aí. Uma arteriosclerose, que é o que eu falei para vocês, o acúmulo de placas de gordura na artéria, tá? Impede o sangue, pessoal, ele tem uma potência para correr no nosso vaso sanguíneo, na nossa artéria. Por que vocês palpam a artéria e tem aquele pulsar nela? Porque corre muito sangue, é um vaso muito calibroso, tá? Então ela tem uma pressão, por isso que nós chamamos de pressão. Nós temos uma pressão aí que o sangue corre. Quando nós temos uma placa ou várias placas ou até mesmo um afunilamento aí da artéria por conta dessa placa de gordura, nós temos uma doença chamada arteriosclerose, tá? Que vai acometer aí a hipertensão arterial associada, ok? Uma descompensação endócrina, tá? Pacientes aí obesos acabam sendo acometidos facilmente aí da hipertensão arterial, ok? Nós chamamos também de uma hipertensão maligna, tá? Pacientes dentro de uma UTI pode levar a um AVC, tá? A pressão sistólica maior que o índice dela, né? De 16 milímetros de mercúrio, perdão, 160 milímetros de mercúrio, ok? Quais são então os sinais e sintomas, tá? Quando nós temos esses sinais e sintomas, quando elas começam a apresentar esses sinais e sintomas, que é aí da hipertensão secundária, tá? Pode ser assintomática, né? Como a gente conversou aí no início, com menos, né? Dentro do limítrofe ali, ela acaba sendo assintomática, ela não apresenta nenhum sinal e sintoma, tá? Alguns sintomas que são poucos, né, apresentados é uma cefaleia, a dor de cabeça, né, que é corriqueira, tá? Sempre quando nós falamos, eu tô com muita dor de cabeça, já faz alguns dias que eu tô com dor de cabeça, sempre as pessoas acabam falando, será que você não tá com pressão alta, né? Então, cefaleia, tá? Fadiga, epistaxe, tá? Epistaxe é sangramento do nariz, sangramento nasal. Quando acontece já o sangramento nasal, a pressão já tá bem alta, pessoal, tá? Não é uma pressão aí dentro de um limítrofe, não. Já é um parâmetro bem alto, tá? Aquela pressão na nuca, né? A dor na cervical, a pessoa apresenta também, tá bom?
Alguns sinais físicos que são bem importantes, que devemos olhar, devemos avaliar também, tá? Alterações vasculares, né? Progressivas, exudativas, ou seja, com líquidos, né? Ou hemorrágicas no fundo do olho, tá bom? O nosso olho, ele apresenta bastante dificuldade para se enxergar com esse tipo de alteração que pode acontecer nele, tá bom? Edema das papilas, né? Nós temos também insuficiência cardíaca, tá? Cansaço, uma fadiga super fácil ao menor esforço físico, ok? Tolerância diminuidíssima ao exercício, a pessoa não consegue fazer exercício físico. A dispneia, que é a falta de ar, uma hipertensão renal, sinais de anemia, fraqueza, edema periférico, ou seja, membros inferiores, membros superiores, mãos inchadas, pés inchados, canela inchada, tornozelo, ok? E uma insuficiência renal que é causada à noite, que nós chamamos de nictúria, tá? A nictúria é aquela liberação de urina muito frequente em pessoas com problemas renais, tá bom? Que é a micção, né? Várias vezes ir ao banheiro à noite, tá bom? Qual que é o diagnóstico, então, que nós fazemos, tá? Que nós precisamos ter para constatar? Exame laboratorial, que é pedido de exame de sangue, né? Para sódio, potássio, ureia, creatinina, ácido úrico, tá? O médico pede urina de 24 horas e de rotina, raio-x de tórax, um eletrocardiograma, um exame de fundo de olho, uma urografia excretora, que é através da uretra que é feito esse exame, um mapa, né, que é monitorização ambulatorial da pressão arterial, que a pessoa fica controlando a pressão arterial, tá bom? Esses são alguns exames que são solicitados para que a pessoa para que a gente possa então ter esse diagnóstico da hipertensão arterial e consequentemente tratá-lo, ok? Pessoal, a hipertensão então não tratada ou não acompanhada ou não feita, né, corretamente tudo que é recomendado pelo médico, existem as complicações, ok? Dentro das complicações nós temos uma hipertrofia ventricular, ou seja, dentro do ventrículo, tá? Que nós sabemos que fica dentro do coração, que nós sabemos que fica para contrair, né, o sangue, a musculatura cardíaca. Então existe uma hipertrofia, ou seja, ele não consegue fazer o bombeamento correto, então ele vai se atrofiar, tá? Então vamos pensar quando nós, por exemplo, só fazendo uma comparação para vocês. Quando nós engessamos ou imobilizamos um braço ou um membro, quando nós vamos tirar esse gesso, essa mobilização, não parece que o nosso braço ou nossa perna está mais fininho? Então aconteceu uma atrofia ali por muito tempo sem movimentar, ok? Voltando aqui, para eu explicar para vocês essa hipertrofia ventricular, ou seja, o ventrículo ele não consegue fazer a função dele corretamente, ele vai se atrofiando aos poucos e causa então uma hipertrofia ventricular grave, tá? Isso é grave. Uma insuficiência ventricular esquerda, ou seja, ele não consegue mais, o ventrículo está insuficiente, ele não consegue fazer o batimento, a contração correta dele, que é a função dele, tá bom? Uma doença arterial coronária, tá? Que é na artéria coronária. Uma angina pectoris, nós vamos aprender isso no próximo capítulo. Uma insuficiência renal, tá? E uma hipertensão maligna. Temos também dentro dessas complicações uma encefalopatia hipertensiva, uma retinopatia, uma trombose e embolias. Olha aí, pessoal, quanta coisa acontece a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com uma hipertensão, ela pode viver muito bem. A partir do momento que ela
faça todo o acompanhamento, que ela tome as medicações no horário, que ela pratique exercício físico, que ela mude o seu hábito de alimentação, ela passe a ter uma alimentação saudável, tá bom? Dentro do tratamento, então, vamos lá, uma dieta hipossódica, tem que tirar o sal, né? Não é abolir o sal totalmente, mas uma comida menos salgada. O sal, pessoal, ele vai complicar muito, muito na questão renal, tá? O sal, ele é um inimigo mortal dos rins, ok? Vasodilatadores periféricos. Então, o que são vasodilatadores periféricos? São medicações que vão dilatar os vasos sanguíneos, tá? Da periferia, ou seja, dos membros inferiores. Para quê? Que tudo que é periferia, que está longe do coração, tá? Então, medicações que são vasodilatadores, eles vão dilatar os membros inferiores para que o sangue consiga fazer a irrigação total, tá? Chegar até os membros inferiores e retornar para o coração, ok? Diuréticos, né? Para fazer com que a pessoa consiga eliminar o xixi, porque a partir do momento que ela tem um problema renal, ela acaba retendo urina, tá? E aumentando a pressão renal, ok? Drogas hipotensoras, ou seja, medicamentos para baixar a pressão, para deixar a pessoa com a pressão normal. Não é que vai baixar totalmente aí, tá? Que é um grande erro da sociedade, das pessoas que acabam sendo mal orientadas. E essa má orientação, infelizmente, cai para nós na enfermagem. Por quê? Porque se a gente fala que nós somos a prevenção, que nós trabalhamos com a prevenção, a partir do momento que eu explique para a pessoa o que é uma hipertensão, o porquê que ela tem que tomar medicação e continuar essa medicação, as pessoas têm um falso entendimento sobre os parâmetros da pressão arterial. Por exemplo, começou a tomar remédio, ela vai ver que ela vai começar a aferir a pressão diariamente e vai ver que essa pressão tá normal. Ou seja, tá 12/8, tá 13/9, tá normal, não preciso mais tomar medicação. Errado, muito errado. Porque se a pressão está 12/8 ou se a pressão está 13/9, é porque exatamente a medicação está fazendo efeito. Ela tem que manter. O que ela tem que comunicar ao médico, que ela tem que retornar a um atendimento de saúde, é caso a pressão comece a baixar muito, tá? Menos do que 12/8, e aí essa pessoa começar a se sentir mal. Óbvio, ela vai se sentir mal, tá? Aí ela precisa buscar ajuda, porque a medicação pode estar em miligramagens um pouco alta para ela. Tá? Por quê? Porque ela começou a fazer exercício físico, ela começou a ter uma alimentação saudável e tá tomando medicação, ela tá fazendo uma associação de coisas boas para que a pressão dela abaixe, ok? Voltando aqui, atividade então física, né? Monitorada, por quê, pessoal? Não é porque ela foi diagnosticada com pressão arterial e foi orientada a fazer exercício físico que ela vai fazer o que ela pode fazer, tá? Ela tem que ser monitorada, ela tem que saber até onde é o limite dela, iniciando, né? A fase iniciante, e depois ela pode aumentar um pouco mais, tá? Abolir o fumo totalmente, porque o fumo acaba tendo aí uma estenose, que é o estreitamento das artérias, tá? Abolir o álcool, né, que também causa aí uma hipertensão. Evitar estresse, que infelizmente o estresse ajuda e muito aí, né, dentro dos parâmetros da pressão, tá? Quais são então os cuidados aí da enfermagem? O que nós da enfermagem devemos fazer para tratar desse paciente aí com hipertensão, tá? Orientar a importância da atividade física sempre. Orientar a importância da dieta hipossódica. É ruim, claro que é. Não é legal comer uma comida sem sal, né? Mas não é totalmente sem sal, é com o mínimo de sal, ok? Controlar sempre os sinais vitais, principalmente a pressão arterial,
tá? Administrar os medicamentos, né, conforme a prescrição médica, orientar a importância de evitar situações de estresse, orientar a importância de abolir o fumo, orientar a importância de abolir o álcool aí, ok? Coletar material né, para exames laboratoriais, preparar o paciente para os exames, caso haja exames aí para ele fazer enquanto internado na nossa instituição, proporcionar um ambiente calmo e tranquilo, controlar o volume urinário dessa pessoa, orientar, portar cartão de identificação da doença. Lembra que eu falei para vocês no item passado? É importante que essa pessoa tenha um cartão dizendo qual tipo de doença ela tem, tá? Orientar, a importância de não abandonar o tratamento, ou seja, lembra que eu falei agora de pouco, as medicações, a pessoa percebe que ela tá bem, que a pressão arterial melhorou, que está dentro de um limite, ela faz o quê? Ela deixa de tomar a medicação, tá? Sempre, né, em clínica médica a gente vai falar muito de orientar, que é a nossa função aí dentro da enfermagem, ok? E sempre quando nós falamos na orientação, pessoal, a gente trabalha muito clínica médica já com a patologia diagnosticada desse paciente, né? A clínica médica é isso. Quando nós falamos em atendimento primário, que nós estamos falando na prevenção, nós falamos na questão de orientação também, ou seja, orientar as pessoas a não deixar o tratamento, a entender que vai acontecer de estar dentro de vários dias ou meses, manter o limite, né, o parâmetro normal, tanto da pressão arterial ou como glicemia, enfim. E essa pessoa não abolir o tratamento, não deixar de tomar o medicamento. Quem vai tirar medicamento ou substituir medicamento é só o médico, tá bom? Então, a partir do momento que a gente trabalhar muito isso dentro da cabeça desse paciente, fazer com que ele entenda que ele não deve deixar o tratamento, ele vai entender que ele vai manter uma vida normal a partir do momento que ele cumpra essas determinações aí, essas orientações nossas, ok? E lembrar sempre, isso em qualquer patologia, a medicação, principalmente quando a gente está com um tratamento contínuo, né? De medicações contínuas, tem que se tomar medicação no horário certo, pessoal. Se são 3 vezes ao dia, tem que tomar 3 vezes ao dia. Se tá prescrito, ou a pessoa começou a tomar 7 horas da manhã, 2 horas da tarde, 10 horas da noite, que ela siga esses horários, tá? Não é porque, eu esqueci de tomar o das 7, então eu vou tomar o das 2, que tá tudo certo, tá? Ela não pode deixar realmente de tomar o das 2 horas, mas ela não deve deixar de tomar esse das 7, mesmo que ela esqueça de ter tomado ali naquele horário, 7 horas, mas que ela tome a medicação, porque senão a pressão arterial dela, né, no caso que é o que a gente está falando, né, desse tipo de patologia, vai estar super aumentada às 14 horas, tá? Porque ela já se alimentou, já fez a atividade dela, né, foi trabalhar, cuidou da casa, enfim, ela já saiu daquele patamar de repouso que é o período basal dela, né, que ela estava em repouso, dormindo. A partir do momento que ela levanta, o organismo se movimenta também, tá? Então, das 7 da manhã, sem tomar medicação até as 2 da tarde, a pressão dela aumentou bastante, tá? Então ela precisa entender isso, e a partir do momento, gente, eu falo por experiência própria, porque eu já trabalhei nessa rede primária. A partir do momento que a gente faz uma boa explicação, nós precisamos cativar essa pessoa, cativar esse paciente. A partir do momento que nós fazemos uma boa orientação e ele entende, ele segue, tá? Ele consegue seguir e aí ter um bom resultado dentro do que ele precisa seguir de tratamento, tá bom? Bom, esse então foi o nosso primeiro tópico aí de sistema cardíaco, tá? Vamos estar falando sobre outras patologias associadas ao sistema cardíaco. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, estou à disposição aí, tanto na plataforma como também no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom, pessoal?
Até mais, bom final de semana. Tchau, tchau.